Atenção Brasil, atenção católicos, evangélicos e espíritas, atenção todos. A partir de agora, milhares de pessoas estarão aproximando-se de Deus. Venha você também unir a sua fé com este povo que crê no poder do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este é o seu momento. Esta é a Igreja Internacional da Graça de Deus em seu lar. E com vocês, a bênção de Deus. Iniciando a nossa programação de hoje, vamos estudar um pouco do nosso curso Fé. Sabemos pela palavra de Deus que o povo sofre porque lhe falta conhecimento. Pedimos que você preste atenção ao que o Espírito Santo lhe revelará dentro da palavra de Deus. Dividimos o curso Fé em módulos, e cada módulo se divide em lições, nas quais o missionário R.R. Soares exporá as verdades eternas na sua profundidade, mas com uma simplicidade tão grande que todos poderão entender. Vamos ao curso Fé. Glória a Deus. De volta ao curso Fé, módulo 1, Determinação. Nós estamos na 34ª lição, Fatos sobre a Libertação dos Espíritos Maus. E nós vamos hoje aprender mais um pouco sobre subjugar o inimigo. Jesus praticava isso. Jesus era completo e ele veio até nós para nos dar um ensino completo. Assim como ele fazia, nós também devemos fazer. As pessoas que olham para o que Jesus fazia e não querem fazer o mesmo, elas estão, em outras palavras, dando uma grande oportunidade para o inimigo agir na vida delas. Porque Jesus nunca fez uma coisa que não precisasse ser feita. Tudo que Jesus Cristo fez é porque era necessário ser feito. O Senhor Jesus, ele veio como exemplo, como um padrão. Nós temos que seguir os passos de Jesus. E você nunca seguirá os passos de Jesus de maneira completa enquanto você não der ao império das trevas a mesma atenção que Jesus dava. E qual era a atenção que Jesus dava? Jesus combatia, Jesus enfrentava o poder maligno, Jesus destruía as forças malignas e Jesus libertava as pessoas. Meu irmão, a nossa vida é cheia de altos e baixos. De vez em quando a gente não percebe, mas o inimigo se levanta contra nós, ele vem com toda a sua ira, com todo o seu furor, ele vem com toda a sua capacidade, planejado, bem preparado para nos derrubar. E aí o cristão, ao invés de estar sobre a palavra de Deus, ele está sobre a palavra de alguma pessoa que às vezes tem até um problema de cabeça e que inventou que hoje nós não temos que combater mais as forças do mal. Aí o cristão simplesmente diz, não, isso é uma coisa natural. Esse negócio de demônio não ataca o cristão, o demônio não chega perto do cristão, e eu não vou aqui ficar perdendo tempo e mandar o demônio embora, porque afinal de contas eu tenho que sofrer isso. Há pouco tempo, uma pessoa estava pregando para um parente dela, essa pessoa é da igreja, é até um rapaz novo ainda, e disse, missionário Soares, não dá. Eu estava tentando falar com a pessoa, mas vamos orar, vamos buscar Deus. Eu disse, não, peraí, a gente também tem que sofrer alguma coisa, né? Nem tudo a gente também vai ficar buscando a Deus agora, perturbando a Deus. Também tem algo para sofrer. E essa pessoa estava simplesmente colocando sangue pela boca com um problema sério de pulmão. Quer dizer, ela achando que ela tem que sofrer alguma coisa. Se essa pessoa tivesse estabelecido na palavra e dito, olha aqui, o diabo, você vai sair de mim, porque eu já fui curado pelas feridas de Jesus, e subjugado o demônio, tomado posse da sua bênção, exercido o seu direito em Cristo, essa pessoa teria sido livre de grandes problemas que ela enfrentou. Olha, o que falta para nós é exatamente assumir a palavra de Deus. Vamos ver hoje na lição, o título é o mesmo ainda, a parte B, né, dessa parte, diz assim, subjugado por Cristo. Jesus subjugou o diabo, Jesus venceu, Jesus derrotou. E aqueles que foram exemplo das pessoas que foram exemplo de pessoas que andaram com Deus, eles subjugaram reinos. No livro de Deus, no livro de Hebreus, capítulo 11, é conhecido como a galeria dos heróis da fé. O Espírito Santo pegou desde o início da criação até o tempo de Cristo e falou sobre vários personagens que andaram com Deus, praticaram a justiça e fizeram grandes coisas.
Eles fizeram coisas espantosas. Você encontra ali, às vezes, o nome, só o nome da pessoa citada, apesar de ter sido muito grandemente usado por Deus. Então Deus tem uma galeria dos heróis da fé. E há uma explicação em Hebreus, capítulo 11, versículo 33, que diz o seguinte: os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões. Quer dizer, esses personagens, eles subjugaram reinos. Meu irmão, nós temos que exatamente fazer o mesmo hoje. Existem vários reinos espalhados pelo universo. Eu não me refiro aqui, por exemplo, ao Reino Unido, o da Grã-Bretanha. Eu não me refiro a qualquer outro reino dos homens. Mas eu digo reinos espirituais. São potestades malignas que trabalham debaixo de uma orientação de um chefe e que invadem esse mundo, que perturbam esse mundo e que realizam uma obra nefasta, uma obra terrivelmente de destruição e que muitas vezes se abate sobre nós. Eles são especialistas em causar males. Uns, tuberculose. Eles só causam tuberculose. Outros, inflamações. Outros eles, alergias. Outros eles, dissabores. Outros eles, problemas conjugais. E esses reinos oprimem. E os agentes deles, por exemplo, do reino que toca só com câncer, ele não está interessado em fazer outra coisa, a não ser colocar câncer na pessoa. O outro é uma vida infeliz. A pessoa pode ter dinheiro, a pessoa pode ter saúde, pode ter uma família estável, mas ele se sente infeliz. Mas tão infeliz, que às vezes ele acha que a única maneira dele melhorar é ele acabar com a própria vida. Então aquele reino está dominando aquela pessoa. Mas no passado, aquelas pessoas que andaram com Deus, eles subjugaram reinos, eles venceram. Meu irmão, todos os reinos devem ser vencidos. Os reinos da impiedade, da maldade, que quando pegam uma pessoa, adotam aquela pessoa como súdito deles, eles acabam com a pessoa, eles arrasam, eles fazem uma obra da maior destruição. O que é que nós temos que fazer? Nós temos que pegar com a palavra de Deus, nós temos que assumir o nosso lugar na palavra de Deus e vencer esses reinos. Puxa, missionário Soares, houve uma época que tudo que eu comia me fazia mal. Você está entendendo, né? Ou eu estou nessa época agora. Missionário, eu tenho um problema comigo. É só eu colocar a mão numa coisa, a coisa dá para trás. São reinos espirituais malignos. É o reino da derrota, do fracasso que está dominando você. No passado, as pessoas subjugaram reinos, venceram reinos. As pessoas se estabeleceram sobre a palavra de Deus e praticaram a vitória. Deus espera que no presente, no dia de hoje, que para Deus não tem passado, nem presente, nem futuro. No nosso mundo é que tem, Deus vive na eternidade. Então, nos nossos dias, o Senhor Deus espera que também nós vençamos os reinos, que nós enfrentemos os reinos, sejam eles quais forem, e que nós os vençamos em nome de Jesus Cristo. Então, os quais, pela fé, venceram reinos. Eles praticaram a justiça, alcançaram promessas, quer dizer, as promessas foram cumpridas, porque eles foram perseverantes, porque eles se estabeleceram e, na palavra, né, fecharam a boca dos leões. Que exemplo para nós hoje, hein? Jesus uma vez pegou 70 obreiros e os enviou. Vamos ver isso aqui, é Lucas capítulo 11. O Senhor Jesus achou, nós já vimos que ele tinha chamado 12, né, deu-lhes poder. Mas Jesus achou que os 70... os 12 ainda eram poucos. Então o Senhor Jesus foi e chamou mais 70 e os enviou. Eu anotei errado aqui a partezinha que não é 10, desculpa, é Lucas 10, eu estou no 17, então não anotei nada errado. Lucas 10, 17, diz assim: e voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam.
Quero dizer, vamos entender aqui o que é que Jesus havia dito. Lucas 10 diz assim: depois disso designou o Senhor, ou ainda outros 70, e mandou-os adiante de sua face, de dois em dois, a toda cidade e lugares, onde havia de ir. Então foi dizendo para eles, grande a seara, tal. No versículo 9 ele diz assim: curai os enfermos que nela houver, na cidade onde você chegar, e dizer, chegar até vós o reino de Deus. Então os 70 saíram com a missão de ir anunciando o Evangelho. E eles foram. Mas aquilo que eu digo, a pessoa que crê em Deus, ele descobre caminhos. Jesus não disse a eles, olha, vocês vão expulsar demônios. Não, mas mandou que eles curassem os enfermos. E eles foram. Mas chegando lá, eles descobriram que muitas vezes a pessoa está doente porque tem um demônio atrás. Um espírito maligno que perturba, que oprime, que derrota. Então esses 70, eles não esmoreceram não. Eles enfrentaram os espíritos malignos. Eles subjugaram os espíritos malignos. Eles entenderam que se os 12 tinham poder, eles também tinham. E se Jesus não falou para ele claramente, já que eles tinham que curar os enfermos, como é que eles podiam curar uma parte e deixar a outra parte? Porque o homem é espírito, alma e corpo. Eles não podiam curar só o corpo, tinham que curar também o espírito. E eles então foram com toda a fé e voltaram dizendo, Senhor, pelo teu nome, até os próprios demônios se nos sujeitam. Quer dizer, esses 70 subjugaram os espíritos malignos. Meu irmão, ninguém terá vitória na vida em relação à saúde, em relação à família, em relação às finanças, em relação a qualquer setor da vida, se ele não aprender a subjugar, dominar, acorrentar, amarrar e expulsar os espíritos maus. Claro que tudo isso se faz mediante a palavra, porque no mundo espiritual o que funciona são as palavras. No mundo espiritual não tem outra coisa que funciona, a não ser as palavras. Então esses 70, eles saíram para curar os enfermos, para anunciar, depois você pode ler lá em Lucas 10, para você entender tudo que Jesus mandou que eles fizessem, deu ordens específicas para eles, só que não falou Jesus, vocês vão expulsar demônios, mas eles tiveram fé. É o que Jesus disse, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores fará. Essas pessoas poderão fazer o que Jesus mesmo fazia. E eles voltaram com alegria dizendo, Senhor, pelo teu nome, até os próprios demônios se nos submetem. Aí o Senhor Jesus fez a seguinte declaração, eu via Satanás como um raio cair do céu. Versículo 19. Eis que eu vos dou poder para pisar-lhes serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Então em seguida Jesus foi e disse, tudo bem, vocês entenderam, vocês agiram por fé sem a minha palavra. Vocês entraram no reino espiritual, expulsaram os demônios, mas não estavam autorizados por mim. Agiram em meu nome, estão certos. Mas agora vocês têm a minha palavra. Eu dou para vocês o poder. Vocês poderão pisar em serpentes, pisar em escorpiões e em toda a força do inimigo. E Jesus Cristo a garantiu para eles, nada absolutamente vos causará dano algum. Puxa vida. Agora é aquela pergunta, mas missionário, ele falou isso por 70. Mas escuta, meu irmão, se ele falou por 70 e não fala para nós, então ele tratou os 70 melhor do que trata a gente. Ele havia falado para os 12 de uma maneira bem clara, explícita. Vocês têm poder sobre todos os espíritos imundos para os expulsar e para curar toda doença e toda enfermidade. Muito bem. Para os 70, ele diz, vocês vão de cidade em cidade, quando vocês entrarem numa casa, curar os enfermos que nela houver. Mas não falou em demônio. Mas os 70 acharam-se no direito de usar o poder de Deus. E foram e voltaram. Senhor, que maravilha! Pelo teu nome, até os demônios se nos submetem. E Jesus disse, eu vi a Satanás cair do céu como um raio. Quer dizer, eu vi que vocês agiam de maneira certa. O diabo perdia a batalha. Porque Jesus tem uma visão do mundo espiritual.
E ele sabe que quando um cristão, por onde quer, não importa quão longe a pessoa esteja, ele usa a palavra de Deus, determina, o diabo cai na hora, ele perde a batalha. Então Jesus diz, bom, vocês foram sem a minha palavra, mas não fizeram errado, porque fizeram pela fé uma boa intenção. Agora vocês têm a minha palavra. Vocês podem agora, pode pisar na serpente, nos escorpiões, e em toda a força do inimigo. E nada absolutamente vos causará dano algum. Bom, missionário, quer dizer que a glória de tudo isso é ver demônios expulsos, o diabo perdendo. Não, é gostoso, hein? Você vê o inimigo perder a batalha, é lindo. Você resgatar uma pessoa da mão do diabo é uma das coisas mais bonitas, mais gratificantes. Mas Jesus disse aqui o seguinte, mas não vos alegreis, é no 20, 10, 20, porque se vos sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Entenda bem, toda pessoa que tem o nome dela escrita no céu, a que aceitou Jesus, que se converteu, aquela que está assumindo a palavra de Deus, essa pessoa tem autoridade sobre os espíritos. E ela não deve se alegrar porque o demônio obedeceu ela, mas ele tem que obedecer, isso é a coisa mais certa. Agora, ela deve alegrar-se, ela deve adorar a Deus, louvar ao Senhor Deus, porque o nome dela está escrito no livro dos céus. Em outras palavras, quando o nome de alguém estiver escrito nos céus, o demônio tem que obedecer. Em outras palavras, se o demônio não obedece, é porque o nome da pessoa não está escrito nos céus. Você está entendendo? Então é um ministério dos mais lindos. Mas missionário Soares, a gente vai mexer com casa de marimbondo. E se o demônio ficar com ira, com raiva, e vier contra mim e me destruir? Ah, ele vai destruir você. Você não conhece a palavra de Deus. Meu irmão, o Senhor não disse, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda? Acabou. Não pode suceder e não pode chegar. O Senhor Deus, o Senhor Jesus não declarou, eis que eu vos dei poder para pisar de serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano algum? Então não pode causar dano. Missionário, seja sincero, o senhor que foi um dos precursores desse trabalho de poder no Brasil, o senhor que já expulsou sei lá quantos demônios, o senhor não tem assim, de vez em quando passado mal? Nem um segundo de sono eu tenho perdido. Mas meu irmão, não acontece. Quando a gente se acovarda, quando a gente fica com medo, quando a gente se agita, meu Deus, o que será de mim? Aí o demônio entra. Mas quando nós assumimos a palavra de Deus, quando nós nos estabelecemos na palavra de Deus, nós então tomamos posse da bênção. Amém? É só isso que está faltando. Então, o que aconteceu aqui? Como é que é? Eu coloquei aqui? Bom, eles voltaram se atendo com a dizendo, Senhor, pelo teu nome, então os demônios nos submetem. Então, meu irmão, é mandamento nosso. Nós temos que fazer os demônios nos submeterem. Os antigos no passado, pela fé na palavra de Deus, eles subjugaram reinos. E nós temos reinos para subjugar. Eles tinham reinos humanos, soldados que matavam o físico, que nem sequer de longe se igualem em ameaça aos reinos espirituais. A gente, por viver no natural, acha que os piores bandidos são aqueles que assaltam na rua e matam. Esses são ruins. Mas os piores são os espíritos maus, que não só matam o físico, mas fazem com que uma pessoa vá para a eternidade e ela se pereça para sempre. Meu irmão, minha irmã, é um compromisso nosso. Eles subjugaram reinos e nós devemos subjugar também. Eles praticaram justiça e nós devemos praticar. Eles alcançaram promessas e nós devemos alcançar. Eles foram vencedores em todos os sentidos e nós devemos ser vencedores. Porque o mesmo nome que eles usaram, a mesma palavra que eles tinham, nós também temos. E hoje Deus espera que no mínimo nós os igualemos. Que nós façamos igual ao que eles fizeram. Se o fizermos, teremos resultados iguais. Depende só de mim, depende de você. A bênção é nossa e pertence a nós em nome de Jesus. Amém?
Glórias a Deus por tudo isso. Olha, Jesus é mais do que maravilhoso. Eu louvo a Deus porque Ele está abrindo o nosso entendimento. Não aceite fracasso. Quem tem que correr não é você, é o demônio. Vamos passar para a próxima parte, em nome de Jesus. Um canal para os jovens, com o objetivo de aproximar os jovens de uma programação